E hoje eu quero pensar com os irmãos no livro fantástico, que é o livro de Apocalipse. Todos são tremendos, todos têm palavra de Deus, mas há um fascínio, há um desejo de conhecer mais o livro de Apocalipse, até porque ele usa de muitas figuras de linguagem. E nós vamos ver no capítulo 9, Apocalipse capítulo 9. Visto que eu disse que nós estamos aí nessa pandemia do coronavírus, e eu sei que muitos têm motivos para não estar aqui, mas eu sei que o medo também, exagerado, muitas vezes pode impedir, gerar paranoias, e às vezes a pessoa não tem nada. Eu não estou zombando de quem tem, ou de quem perdeu alguém que tem, mas você sabe, há de concordar comigo, que tem pessoas que tem uma facilidade tremenda de ficar doente sem ter motivo para estar doente. É só falar, né? Se uns 10 aqui chegarem perto de uma pessoa frágil e falarem assim: olha, você está amarela, hein? Você está amarela, estou sentindo que você está quase desmaiando, é capaz da pessoa desmaiar mesmo, né? Vocês sabem disso. Então, com tantas notícias em relação à pandemia, eu não estou brincando, eu sei, a gente tem todo o cuidado aqui. Para quem não está aqui, tem distanciamento, tem álcool, tem tudo, né? Só não tem álcool para beber, mas a verdade, tem todo o cuidado. Mas além da pandemia, tem essa confusão política na qual estamos inseridos, e aí isso juntou com a pandemia, porque você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que pode funcionar, o que não pode, como é que pode, não pode, e aparece de repente os gafanhotos, como é que chama o coletivo de gafanhoto? Há um monte de gafanhotos. Falaram que são 400 milhões de gafanhotos. Foi a notícia que eu li no jornal: 400 milhões de gafanhotos apareceu no sul. Já não é a primeira vez que aparece no sul do continente, não está no Brasil ainda não, né? Mas como quem conta um conto aumenta um ponto, quando ouvi a primeira vez, os gafanhotos já estavam quase chegando no Espírito Santo, né? E eu nem sabia disso. Eu vi alguém falando que tinha uma nuvem de gafanhotos, e pessoas já achando que esse era mais um sinal do fim dos tempos, e tal. Mas os gafanhotos, até onde eu sei, ainda nem no Brasil entraram, né? Eles resolveram dar uma parada. Eles tinham comido bastante, parece que no Paraguai, na Argentina, comeram bastante, então resolveram dar uma parada por ali, né? Eles têm 4 meses de vida, talvez morram antes de chegar aqui, que Deus abençoe para que morram, né? A gente não quer falar assim, Deus abençoe que morra com tanta alegria, né? Mas que morram antes de chegar aqui. Mas aí de repente vem um vendaval em Santa Catarina, e queridos, há uma confusão muito grande, e gente que aproveita também desses fatos para poder amedrontar, ou para poder ganhar atenção e tal. E eu queria olhar essa questão dos gafanhotos à luz da Bíblia. Há um texto que fala sobre gafanhotos, que é Apocalipse capítulo 9, apresentando uma verdade que muitos desconhecem. Apocalipse capítulo 9, nós vamos olhar a partir do versículo 1. Para quem não sabe, não conhece Bíblia, Apocalipse foi escrito por João, apóstolo de Jesus, que por pregar o evangelho foi preso, e como já tinha uma certa idade, tiveram pena, dó, não o decapitaram, não o queimaram, e mandaram para morrer numa ilha inóspita, a ilha de Patmos. Nessa ilha, ele teve uma tremenda experiência com Deus, uma grande revelação de Deus das coisas finais. E ele escreve o livro todo usando metáforas, figuras de linguagem. Primeiro porque eram figuras gírias que o povo entendia, algumas delas. Outras era para não entender mesmo, os perseguidores não entenderem, porque senão aumentava a perseguição e ele corria mais risco de vida.
Então, nós vamos ver que o livro tem muitas figuras de linguagem, mas não difíceis de entendê-las. Se lermos com um pouco mais de atenção, vamos ver que está bem claro diante de nós. Nesse capítulo 9 aí, nós percebemos que ele está comunicando às igrejas o que ele viu. Ele vai falando no livro todo: eu vi. Deus foi mostrando a ele, né? Não que ele tenha visto materializado, mas Deus foi mostrando a ele. E olha no capítulo 9, verso 1, deixa aparecer aqui, que se você estiver sem Bíblia, você pode ler na tela. Diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra. O 5º anjo tocou uma trombeta. Ele vai falando do 4º, do 3º, eu quero parar aqui nesse 5º, mas não vou também parar em todas as palavras, vou parar em algumas delas para que você entenda essa questão de gafanhotos piores que os gafanhotos. E sobretudo, é claro, eu não vim aqui para assustar ninguém, eu não vim aqui para gerar terror, e eu espero que ninguém busque Jesus por causa do medo, e sim por causa da alegria de viver com Ele. Então diz João: um anjo tocou a 5ª trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra. Vamos parar aí nessa estrela caída do céu na terra. Se você adiantar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 12, você já vê que estrela é essa que caiu do céu na terra. E se ler a Bíblia toda, você vai descobrir que essa figura não é literalmente uma estrela que deslocou, porque estrelas são maiores do que o nosso planeta, estrela, mas ele não está falando de estrela do Cruzeiro do Sul, de outra constelação. Ele está falando de uma figura de linguagem. No capítulo 12, versos 7 a 9, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Ele está falando de um anjo de Deus chamado Miguel, que recebe o nome, são poucos anjos que recebem o nome, e ele diz então que houve uma batalha no céu. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Um grupo de anjos se rebelou no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, né? Quem já leu a história do Gênesis sabe que a serpente, o diabo tomou forma de serpente, então, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. No Velho Testamento nós vemos que 1/3 dos anjos se rebelaram, 1/3 dos milhares e milhares, das miríades de milhares de anjos, 1/3 se rebelou, seguindo Lúcifer, e foram lançados na terra. E João está vendo essa cena. Ele disse: eu vi, o que Deus estava me mostrando é quando essa estrela caiu do céu, porque era anjo luz. Lúcifer quer dizer anjo luz. Então essa estrela cai do céu, e com ele cai também os seus anjos, os seus seguidores, aqueles que acreditaram nas suas propostas invejosas, soberbas, caíram com ele. Capítulo 12, versos 7 a 9 diz isso: caíram do céu na terra, né? E continua aqui no verso, volta no capítulo 9, onde estávamos, no verso 1, e diz assim: e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, né? Essa questão de localização na Bíblia sempre é assim, apontando para o alto o que vem de Deus, apontando para baixo o que vem do inferno, o que vem do diabo. Então os espíritos maus foram colocados no abismo, né? E agora então cai esse anjo Lúcifer, e ele tem a chave do abismo para soltar essa manada toda.
essa bandidada toda, esses espíritos maus todos. Verso de número 2, diz assim: ela abriu o poço do abismo. Ela quem? Ela é pronome, então está se referindo a uma pessoa, né? Os anjos, mesmo não sendo humanos, mas são seres com características pessoais e que podem materializar. Então ele disse: ela, a pessoa, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Você imagina tanto demônio juntos, milhares de milhares, a confusão, a baderna, a sujeira, a imundície, né? Mas é como se fosse um poço, estavam ali trancados. Não sei se de uma forma física, estrutural, ou se realmente espiritual, mas a verdade é que estavam presos. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se todo o sol. Então diz assim: ela abriu o poço, e quando abre o poço, todo o exército, todos os demônios saem, os anjos que se rebelaram contra Deus. E já para adiantar e dar um spoiler rápido aqui, o que ele vai apresentar é um grande avivamento satânico no final dos tempos. Ele vai mostrar que a ação de Satanás, quanto mais perto do fim, ela é maior. Olha, por exemplo, volta no capítulo 12, que está aí pertinho, no versículo 12, diz assim, capítulo 12, verso 12. Podemos até ler juntos, que todos participam? Vamos ler juntos? Está aí na tela também, diz assim: por isso, festejais os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quanto menos tempo ele percebe que tem, ele tentará ganhar, ele tentará ludibriar, ele tentará infernizar a nossa vida. Então diz o verso 12: sabendo que pouco tempo lhe resta, ele vai provocar mais crises, mais desajustes, mais problemas. Agora preste atenção no verso de número 3. Verso 3 diz assim, do capítulo 9, voltando no capítulo 9: também da fumaça, no meio da fumaça toda, saíram gafanhotos. Gafanhotos para a terra. Saíram gafanhotos. Bom, é possível pessoas usarem um texto desse para falar que os gafanhotos que estão no Uruguai, Paraguai, sei lá, na Argentina, tem a ver com esse dado profético, e é possível também que pessoas acreditem. Eu digo sempre da importância de nós estarmos estudando a Bíblia como igreja, como irmãos, para que nós possamos tentar tirar dúvidas, esclarecer. Mas diz aqui que saiu uma nuvem de gafanhotos no meio daquela fumaça. E aí você diz: poxa, então esses gafanhotos devem ser um sinal de que o poço foi aberto e eles estão chegando perto de nós. Esse poço devia ser lá em Marte, lá em Saturno, deveria ser não sei aonde, nos quintos dos infernos, e esse poço foi aberto e esses gafanhotos devem ser demônios então, porque diz aqui que saiu fumaça e entre eles saíram os gafanhotos para a terra. Agora preste atenção no verso 3: e foi-lhes dado poder como que tem escorpiões da terra. Foi-lhe dado poder como tem escorpiões da terra. Verso 4: e foi-lhe dito, agora vamos ler juntos, que aí você grava também, é melhor lendo. Leia junto o verso 4: e foi-lhe dito, nem a árvore alguma. Espera aí.
Peraí, então não são esses gafanhotos. Eu vi uma reportagem que esses 400 milhões de gafanhotos dessa nuvem aí, eles baixaram lá numa propriedade e numa rapidez enorme eles devoraram, deixaram terra mesmo, limpa, comeram tudo. Eu achei interessante o jornalista falando que comeram até mandioca que dá debaixo da terra, não sei como é que eles puxaram a mandioca para comer, né? Mas o jornalista disse que era uma plantação de mandioca também, eles invadiram e comeram e tal, e mandioca é difícil. Mas esses gafanhotos aqui, você viu o versículo 4? Diz assim: e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra. Olha só, o chefe dessa nuvem de gafanhotos que sai no meio da fumaça, o chefe diz: olha, não percam tempo com pau-brasil, peroba, não se preocupe com a mata da Amazonas, não se preocupa com plantações de alface, de repolho, não se preocupem em destruir plantações de milho, não se preocupem, não causem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens. Esses gafanhotos que estão no sul, eles não transmitem doença, pelo que eu ouvi, pesquisei, e eles também não comem pessoas. Eles não comem, se juntar 10, 20, 30, eles não comem, podem sufocar. Você no meio de 400 milhões de gafanhotos, você pode ficar sufocado, ou morrer de susto, né? Se entrar por aquela porta de 400 mil gafanhotos, você alojar aqui, vai ficar meio abafado, né? Mas eles estão proibidos de tocar, e proibidos não por Deus, mas diz aqui que o chefe deles disse para eles não tocarem em nenhuma erva verde. No versículo 11 do capítulo 9, eu vou pular aqui para o 11, só para você entender, e tinham sobre eles como rei o anjo do abismo, verso 11 do capítulo 9, e tinham sobre eles como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Está dizendo o seguinte, que quem estava dando as ordens, que havia toda uma organização. É interessante, queridos, lembrar disso, o diabo é mau, mas não é bobo, o diabo é mau, mas ele é organizado, o diabo é mau, mas ele sabe, é interessante o que eu vou dizer, de princípio de honra, porque eles tinham um rei, e eles obedeciam a esse rei. E esse nome que aparece aqui no verso 11, né, que em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, quer dizer destruidor, tanto em grego como no hebraico, quer dizer que o rei chama destruidor. Então vamos lá, João está vendo na ilha de Patmos, nas visões que Deus lhe mostrou do fim, ele está vendo dentro dessa proposta escatológica das últimas coisas, ele vê que uma estrela cai do céu, um anjo-luz cai do céu, Lúcifer, e ele tem a chave do abismo, e ele abre o poço, e esse poço tinha muita fumaça, porque esses espíritos maus estavam trancados lá, e eles saem, e quando eles saem, eles recebem uma ordem: não toquem em nada verde. Então não era um gafanhoto, porque gafanhoto é tarado, obcecado por coisas verdes, né? Por plantas, folhas, mas não podiam tocar. E o rei deles chama destruidor. Em hebraico, em grego aparece aqui o nome, né? A proposta é causar grande destruição. No verso 4 diz assim: não toque na erva verde, mas tão somente no ser humano, tão somente nos seres humanos. O diabo sabe que a obra-prima da criação de Deus
E hoje, queridos, isso eu sei que ofende muita gente, mas não é essa a minha intenção, porque tem pessoas que estão olhando para tantas coisas, achando que também são obras-primas, estão no mesmo nível do ser humano, mas não há como comparar nenhum tipo de animal, nenhum tipo de planta. A orquídea mais linda, ela é infinitamente inferior à grandeza do ser humano. O animal de um pedigree excelente, não foi por ele que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por nossa causa. Essa confusão precisa ser desfeita. Eu não estou dizendo que ninguém é para ter orquídea em casa, pelo amor de Deus, por favor, não corte esse pedaço e depois diga besteira. Não estou dizendo que ter orquídea é pecado, que ter rosas são lindas. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam, né? O perfume que roubam de ti. Não estou falando que ter rosas são pecados, não estou dizendo que animais de estimação são pecados, eu só estou dizendo que a preocupação do diabo não tem nada a ver com rosas, com orquídeas e com animais de estimação, tem a ver com o ser humano, a obra-prima, a imagem e semelhança de Deus o incomoda. E não só incomoda, né? Freud e Jung e a turma toda custou descobrir algo que já estava na Bíblia, né? Descobriram, aí tem 50, 100 anos, sei lá, né? Que as nossas reações agressivas, relacionais, é porque as pessoas se parecem com a gente. Muitas vezes nós agredimos determinados comportamentos de pessoas porque elas estão fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer ou são como nós. Então o diabo, como pessoa, ele tem um ódio, porque ele queria ter o nosso lugar. E sem apelação, mas em todas as denominações cristãs, há um grupo mais difícil de ser organizado, é o grupo de adoração, de louvor, porque o louvor é o que mais irrita o diabo, porque era o lugar dele. Lúcifer ocupava esse lugar de adorador. Então há toda essa triste coincidência, né? Mas diz aqui que o objetivo é todo o ser humano. Agora dá uma olhadinha, continua aí no capítulo 9, que nós estamos lendo, olha no versículo 5, capítulo 9, versículo 5, foi-lhe também dado que não os matassem. Olha, os gafanhotos estão matando a plantação, está entendendo? Não tem nada a ver com esses gafanhotos, gente. Ah, pastor, mas esses gafanhotos são um sinal do fim? Querido, eu não sei quando vai ser ao fim, nem Jesus sabia. Ah, mas já aconteceu logo um vendaval, e esse vendaval, e mais a pandemia, juntando tudo, é porque Jesus está voltando. Queridos, esta é a coisa mais óbvia do cristianismo, Jesus está voltando. E eu quero te dizer que ele está 2000 anos mais perto de voltar do que quando ele falou que ia voltar. E olha que não precisei estudar muito para saber disso. Você está me entendendo? Jesus está 2000 anos mais próximo de voltar do que quando ele falou que ia voltar. Agora, se é agora, no meio disso tudo, pode ser, mas também pode não ser. Isso já aconteceu outras vezes. As pessoas ouvem falar de guerras, por exemplo, uma guerra, está ameaçando uma guerra, não sei o que e tal, elas dizem, essa será a terceira guerra mundial, o Armagedon. Tem pessoas que sabem até nomes assim, que não sabem o que significa, mas falam. Queridos, o mundo nunca viveu 100 dias de paz. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Jesus não disse no sermão escatológico, depois olha os evangelhos, mas leia devagarzinho, nem que seja um versículo por dia, leia devagarzinho.
ou de Gavarzinho. Mas no Sermão do Monte, Jesus disse assim, ou melhor, no Sermão Escatológico: e ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, de fome, de pestes e tal. Preste atenção, eu não vou voltar lá no texto de Mateus 24 não, mas só abrir um parênteses aqui para que você entenda. Jesus disse: ouvireis falar de guerras, de fome, tal. Jesus não disse que surgiriam e nem aumentariam, porque proporcionalmente, percentualmente, Leno, já houve problemas na história que atingiram muito mais pessoas do que a pandemia, do que a praga dos gafanhotos agora, do que o vendaval. Nós já tivemos problemas que ceifaram muito mais vidas, e não foi o fim. Espera aí, isso é consolador, querido. Eu espero que você saiba disso, ou entenda isso. É o fim e tal. Não, se você aceitar Jesus, aceite por amor, porque Ele é bom, mas não por medo, porque por medo fica pesado, por medo fica chato. Você sabe por que muitos se envolvem com a igreja e não tem prazer em nada? Porque é por medo e não por paixão, sabe? É uma obrigação e não uma alucinação positiva. Então veja bem, Jesus disse, vou terminar então a ideia que eu abri o parênteses e não fechei. Jesus disse: ouvireis falar. Ele está falando de quê? Do crescimento da mídia. Porque naquela época as guerras existiam e ninguém ouvia falar assim tão facilmente. A fome existia, sempre existiu fome na terra e ninguém ouvia falar tão facilmente. Sempre existiu pestes, mas não tinham rádio, televisão, WhatsApp, Instagram e tal. Ele disse: vai ter um tempo que a mídia vai produzir informação e vocês ouvirão falar. Se há uma coisa que Jesus falou que cresceria, era todo investimento midiático. Enquanto as pessoas estão olhando para a guerra, para a fome, tal, Jesus disse: a mídia vai crescer de tal maneira que vocês, vai acontecer uma coisa no Polo Sul, vocês vão ouvir lá em Manhumirim. Você nem sabe onde é Manhumirim. É a linda terra onde eu nasci. Né? Que a notícia para chegar lá era difícil, né? Era difícil quando, por exemplo, mudavam a moda, o tipo de roupa, mudava lá no Rio de Janeiro. Aí a moda chegava lá em Manhuaçu, na terra do pastor Rogério, era coisa nova, era top. Mas se alguém da terra do Rogério de Manhuaçu fosse para o Rio de Janeiro, já estava ultrapassado. Porque a notícia, não existia globalização, queridos. Hoje nós vivemos essa globalização, então esquece que houve um tempo que não existia. Então, não está se referindo aqui ao aparecimento de uma nuvem de gafanhotos que vão destruir e que é um sinal do fim. Não, pode ser e pode não ser. Se Jesus quiser vir agora, Ele vem sem um gafanhoto ter chegado no Brasil, né? Agora veja bem, qual a proposta desse gafanhoto que não quer coisas verdes? Os homens, verso 5, vamos ler o verso 5? Vamos juntos? Foi-lhes dado, não, vamos ler juntos? Não que os matassem, e sim que os atormentassem, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Preste atenção na ação do adversário. Quando a gente conhece o inimigo, a gente consegue lutar com mais facilidade. Desconhecer as estratégias do adversário nos faz ficar brigando com uma coisa ou assustado com uma coisa enquanto ele está passando por lá. Diz o texto que a preocupação desses gafanhotos, que são figuras de espíritos maus, esses daqui e não os do sul,
da América, eles têm como finalidade o ser humano, mas não para matar. Olha que interessante, não para matar, e sim para atormentar durante 5 meses. 5 meses não é também aqui um tempo exato. Eu disse que Apocalipse é um livro cheio de metáforas, e o tempo é sempre um espaço, é uma previsão, não um dado exato, 150 dias, não, para atormentar durante uma boa parte do ano. O seu tormento era como o tormento de escorpião, mas não o mate. Vou repetir uma frase que depois a Alessandra fala para o Neguinho fez a camiseta do Vencemos, pode fazer uma dessa: o diabo é mau, mas não é bobo. Depois eu vou dar ideia para o Neguinho fazer mais uma dessa, uma camiseta dessa: o diabo é mau, mas não é bobo. Gente, o diabo tem interesse de matar um crente. Eu vou tirar a palavra cristão, cristão é diferente, mas estou falando de um crente, um frequentador de igreja, que não quer nada com nada, que pisa na bola, faz fofoca, tal. De jeito nenhum. Ele é mau, mas não é bobo. Ele quer cavalos de Troia. Então, foi-lhes dado também a ordem de que não matassem os homens. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo não tem nenhum medo de uma pessoa que é batizada, de uma pessoa que tem dons espirituais, nenhum medo de uma pessoa que frequenta a igreja. Ele não tem nenhum medo de uma pessoa que vive a prática mecânica de atitudes cristãs. Ele tem medo, sim, daqueles que se envolvem com Jesus Cristo apaixonadamente e o amam de coração. Agora, aqueles que só batem cartão, tal, não é para matar. Matar é um prejuízo. Se você tem um espião no exército adversário, você mata o seu espião? Quem já viu filmes aqui de conspiração sabe disso. Se você manda um espião para um exército lá e tal, e você vai matar o seu próprio? Não. Então o diabo disse: infiltrem. Deixa eles infiltrarem e ficarem vivos, não os mate. Né? Não há interesse do diabo de matar todos os homens, principalmente aqueles que causam confusão, desordem, tal. É interessante isso, né? Ele quer matar, sim, ele odeia pessoas que amam Jesus, mas ele não tem nenhum desejo de matar, e ele dá as ordens aqui. Versículo de número 5, foi-lhes dado também que não os matasse e que atormentasse por 5 meses, atormentasse por 5 meses, atormentasse, perturbasse, deixasse a pessoa desequilibrada, deixasse a pessoa fora do prumo, atormentar, deixar com medo, né? Produzir medo. Olha o gafanhoto ali, meu Deus, já vou comprar meus 7 palmos no cemitério, porque além do gafanhoto já tem os telhados voando em Santa Catarina, e problema político brasileiro, e tal, e nós vamos virar China, nós vamos virar Estados Unidos, vamos virar o quê? Nós estamos igual aquele antigo personagem do Jô Soares: quem eu sou? Sou isso. Então, atormentar, a ideia dele é atormentar. Quer que eu fale a profissão que cresceu mais nos últimos anos? Por causa do tormento das pessoas. Então ele não quer matar, ele quer atormentar, porque uma pessoa atormentada, ela faz mais bagunça, né? E aí continua, o verso 5 diz assim que eles são como escorpiões, e lá no versículo 10 diz assim: tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Versículo 10 repete que esses gafanhotos, eles são meio parecidos com escorpiões, um tipo de gafanhoto que ele parece com um escorpião que não mata na hora,
mas ele gera toda uma azia existencial, um desconforto com a vida, um desprazer de viver. É esse o objetivo do diabo. O diabo quer que aquilo que Deus nos deu, a vida, e vida com abundância, seja perturbada. Ele quer que aquilo que Deus nos deu seja realmente desvalorizado, que nós venhamos a detestar a vida, Então, causar grande destruição, mas a destruição não é a morte, é o desprazer para com a vida, né? Olhe bem no versículo de número 2, no versículo 2 diz assim: ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. Essa fumaça tem a ver com trevas, e trevas tem a ver com cegueira. Quando ele abre o poço, para que os gafanhotos não sejam contados, percebidos nem localizados, sai uma fumaça. No sentido existencial, para que tudo isso aconteça, o diabo cega o entendimento das pessoas, e o bom passa a ser mal e o mal passa a ser bom, porque a pessoa não percebe o que perde e nem sabe aonde está. A fumaça aponta para as trevas, a fumaça aponta para a escuridão. Então os gafanhotos saem no meio da fumaça para agir de forma imperceptível, gerando perturbação existencial. Então eu quero dizer, queridos, que se você está muito preocupado, você que acompanha, com o gafanhoto do sul, como demônios que vêm aí, ou com a corrupção política, eu não estou tirando o demônio de tudo isso, não. Com a pandemia, eu só estou querendo te dizer uma coisa, que o diabo, ele tem um objetivo, de uma forma sutil, fumaça, cegar o entendimento, para que as pessoas não vejam promessas, cruz, ressurreição, valores. E no meio dessa fumaça, ele se esconde, para gerar amargura existencial. Receberam ordem, olha, 2 Coríntios 4, vai aparecer aqui na tela, para facilitar, 2 Coríntios 4, eu disse que a gente tem procurado falar daquilo que tem concordância em toda a Bíblia. Nenhum ensinamento tem validade se ele está num versículo só. É preciso que a Bíblia toda reforce a ideia, ou aprove, ou haja uma concordância. O grande problema das heresias é que pessoas pegam versículos isolados. Eu estou falando aqui de cegueira, agora olha 2 Coríntios 4, diz assim: nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. O Deus desse século, está falando do diabo, cega o quê? Os olhos? Não. Haver um gafanhoto desse, aí você fica com o olho. Não. É o cérebro, é o entendimento. É entendimento, a pessoa passa a confundir as coisas. E quanto mais você está no olho do furacão, o ódio parece amor, o amor parece ódio. A tristeza parece alegria, a alegria parece tristeza. A luz parece trevas, a trevas parece luz. Há todo um transtorno. Cegou o entendimento, né? E esse é o objetivo. A verdade é que, olha no versículo 7, continuando a leitura aí, do capítulo 9, eu estou no capítulo 9 de Apocalipse, diz assim: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja.
O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. O que o texto está dizendo? Poxa, uma hora o gafanhoto parecia escorpião, agora está parecendo cavalo? Será que João já estava meio... Não, querido. Ele está usando de figuras de linguagem. Ele está dizendo que o veneno é para gerar tormento, mas a organização é como de cavalos preparados para a peleja. O treinamento, a ação astuta e sutil. Então são cavalos, há uma força, são como cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. A coroa era de ouro? Não. Ele é um grande copião. Não sei se essa palavra tem no dicionário, mas geralmente quando uma pessoa gosta de imitar outra, plagiar, chamava de copião. A pessoa é um grande copião, né? O diabo é um grande copião. Só que a coroa que esses espíritos estão usando, que ao mesmo tempo são gafanhotos, escorpião, e estão como cavalos preparados para a guerra, e na sua cabeça tem coroa como de ouro, essa coroa é falsa. Essa coroa é de latão. Ela foi pintada com amarelão, para gerar ilusão na vida de um bobão. E dá até uma canção, não é? Essa coroa não é de ouro, está dizendo, semelhante a de ouro. A coroa original de ouro puro, só na cabeça de Jesus, o Rei dos Reis. O único que tem a legítima coroa é Jesus Cristo, a perfeita coroa, a original. Essa é semelhante. Então, queridos, o que o texto está dizendo? Que o diabo, ele não quer matar, ele quer atormentar, ele quer perturbar, ele quer enganar. É um ouro falso a coroa dele, é um ouro falso. A sua ideia é realmente gerar confusão, conflito, não é matar, ele não quer matar quem ele pode usar. Quem ele pode usar, ele não quer matar. A partir do momento que a pessoa não presta mais para ele, aí sim, né? Mas ele não quer matar. A coroa era como coroa de ouro, e aí aponta para engano, falsidade, né? Cavalos preparados para a guerra. O diabo não está brincando, queridos. Tem gente brincando de ser cristão. O diabo não brinca, o diabo não desce para o play. Estou usando de metáfora, viu, gente? Porque senão daqui a uns dias vai todo mundo passar a morar no play. Vai dizer que o play é o lugar do prédio menos possesso. Mas eu quero dizer que no universo, na história existencial, o diabo não passa um minuto no play. Ele não brinca de ser capeta. Ele não brinca de ser demônio. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele está 2000 anos já de tempo perdido. Ele perdeu muitas almas nesses 2000 anos. Grandes avivamentos aconteceram na história e tiraram das mãos dele milhões e milhões de pessoas. E cada pessoa que é batizada, você imagina que aqui no meio da pandemia está sendo batizado 2, 3 por domingo? Você imagina no mundo inteiro quantos são batizados recebendo Jesus Cristo? E como então o diabo está furioso? Porque cada pessoa que se entrega a Jesus, ele perde. Então ele quer aumentar a sua batalha, para poder gerar confusão, e a sua coroa parece de ouro. Olha no verso 7, o verso 7 diz assim: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, na sua cabeça havia coroa parecendo de ouro, o seu rosto, ai Jesus,
é escorpião, gafanhoto, cavalo, mas o seu rosto era como de homem. Olha só, o seu rosto, olha o que diz a Bíblia, o seu rosto era como de homem. Porque tem pessoas que acham que o diabo tem cara de Pokémon. E eu lembro quando surgiu a série do Pokémon, então foi um prato cheio para quem eram os estudiosos do satanismo e tal. Gente, não tem isso na Bíblia, essas besteiras não tem na Bíblia. O diabo não solta fogo pela boca, nem tem rabo, nem tem chifre. Pelo contrário, ele se projeta da melhor forma possível, o seu marketing. Ele tem uma coroa de ouro, e o seu rosto é como de homem. É uma pessoa. Ele se materializa de uma forma bem enganadora. Olha o que diz o verso 7, o seu rosto é como o rosto de homem. E é por isso que quando as pessoas vêm dizer, pastor, eu vi um monstro, eu vi um fantasma, eu vi uma assombração, eu digo, ou você olhou no espelho, né? Ou lembrou de algum parente, mas demônio não é não, porque o demônio não tem cara de assombração, né? Não estou brincando, querido, eu estou falando de Bíblia. Aqui na Bíblia está dizendo que ele tem o rosto como de homem. Aí a pessoa, não, eu vi, pastor, aí tinha um chifre para lá, um chifre para cá, tinha um negócio saindo na cabeça assim enrolado. Eu digo, olha, você comeu uma feijoada à noite, não devia ter comido, não é? Porque o demônio, se é uma coisa que ele sabe fazer, é usar da sutileza. Olha no verso de número 7, finalzinho, diz assim, o seu rosto era rosto como de homem. Verso 8 diz assim, tinha também cabelos como cabelos de mulher. Que mistura! Parece com um gafanhoto, cavalos preparados para a guerra, um escorpião que mata, rosto de homem, mas o cabelo de mulher. Você entende a mistura que o diabo projeta? Você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, porque o rosto é de homem. Tem um gogó assim aparecendo, por mais que use gola polo, a gola fechada, né? Mas o cabelo dá para perceber que não é homem. O negócio, eu estou dizendo da Bíblia, não estou falando de Bíblia, pelo amor de Deus, olha lá. Tinham também cabelos como cabelo de mulher, os dentes como de leão. Agora já entrou outro bicho na jogada. João está vendo aquele negócio todo, aquele zoológico ali no inferno. Os dentes como de leão. Por que o dente de leão? Porque o dente, a presa, arrasta. Ele não falou a boca, no sentido de engolir, ele fala do dente. Preste atenção, é diferente do dente da boca. O dente morde e arrasta para onde quer. Isso é, escraviza. Escraviza. Quando ele morde, ele escraviza, ele prende. Tirar uma coisa do dente do leão não é fácil. Então João está vendo tudo isso. São escorpiões que põem um veneno na cabeça da pessoa, que ela fica atormentada por um período de tempo. São como escorpiões. Mas ao mesmo tempo esses espíritos, eles não estão brincando no play, eles estão agindo para valer, como cavalos preparados para a batalha. Tem aparência de seres humanos, o rosto de homem, mas o cabelo de mulher, mas ao mesmo tempo tem garras quando abre a boca como de leão, para poder arrastar a presa para onde quer. Veja mais, para você não perder o sono, eu já vou parando por aqui. Verso 9. Verso 9 diz assim, tinham couraça como couraça de ferro. Couraça, tinha uma proteção. João está usando da melhor figura de proteção da época. Ele está dizendo, cada um desses espíritos tem uma capa, uma couraça, tem um revestimento, que não se quebra, tão somente falando, está amarrado. Olha, tem um dente de alho aqui,
Eu tenho uma figa pendurada no pescoço, olha o crucifixo. Não, não. Ele está dizendo que é preciso de algo mais. Quando ele diz, tem couraças como couraça de ferro. Agora veja bem, o barulho que as suas asas faziam era como de barulho de carros de muitos cavalos quando correm para a peleja. Qual é a ideia aqui? Perturbação. É fazer um som maior do que o que é realmente está acontecendo. O seu barulho, o som que ele produz, é um som para assustar. É um som assustador, com asas, barulho de carros de muitos cavalos quando correm para a peleja. Bom, sobretudo, querido, se você não conseguiu gravar, entender, depois lê Apocalipse 9, eu queria só te dizer o seguinte, que João vê um avivamento satânico no sentido de agir com muita astúcia, muita maldade, tormento, desespero. Aqui não está falando de guerra, aqui nesse capítulo ele não está falando, ele está falando dessa questão da preocupação de deixar a cabeça do ser humano totalmente doida, maluca, a mente humana entrar num profundo abismo, num profundo desespero e chegar ao desencantamento com a vida. Versículo 6, esse mesmo capítulo 9, diz assim o versículo 6, olha lá: naqueles dias os homens desencantarão com a vida, buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas não vão conseguir. Sabia disso? A Bíblia está dizendo que o diabo atrapalha determinadas pessoas de morrer. A nossa ideia é que geralmente ele empurra todo mundo. Não. O que o texto está dizendo é o seguinte: as pessoas vão ficar atormentadas, e esse tormento vai gerar uma desilusão para com a vida, e vão procurar morrer, mas se elas ainda puderem prestar algum serviço a ele, elas não vão conseguir morrer. Se elas puderem ainda ser útil a ele, elas não vão conseguir morrer. Elas podem tomar 1 litro de cicuta, chumbinho de matar ratinho, umas 5 latas, podem cortar o pulso 500 vezes, mas vai morrer não, morre não. Terão ardente desejo de morrer, mas não acharão. A morte fugirá deles. Olha que coisa mais doida, irmãos. Parece que a morte está correndo atrás da gente, né? Mas diz aqui que a ideia do mal é essa. Bom, esse desencanto com a vida, azedar, estragar tudo. Bom, eu tenho pouco tempo para falar do principal, mas o principal é tão simples que não precisa de muito tempo. Esse capítulo todo parece um capítulo de terror, mas há uma frase nele que acaba com o capítulo. Dá um strike. Quem já jogou boliche aqui? Quem já jogou boliche aqui sabe o que é um strike? Você derruba tudo de uma vez. Está dizendo que o escorpião que atormenta, o leão que arrasta, o cavalo preparado para a peleja com couraça de ferro, está dizendo do leão que arrasta, tudo isso. Agora, olha que lindeza, que preciosidade. Versículo 4, e aí que eu quero terminar. Versículo 4, vamos ler? Agora vamos ler juntos, já estou no final. E foi-lhe dito que não causasse dano a erva nenhuma, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente, vamos ler esse pedaço aí? E tão somente, vamos ler de novo? E tão somente, essa é a bola que faz o strike. Ele falou, toda essa bagunça, ele disse assim, mas eles não podem tocar em quem tem o selo de Deus na fronte. Eles podem gerar desilusão com a vida,
perturbação constante, são indestrutíveis, humanamente falando. A Bíblia na cristaleira não espanta. Tem que ter o selo de Deus. Quem tem o selo de Deus, eles não podem tocar. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra. Não pode tocar em coisas verdes, mas também não pode tocar numa coisa: nos seres humanos, que tem o selo de Deus. Ele pode fazer a maior miséria na história, mas quem tem o selo de Deus... Essa figura do selo, irmãos, caiu de moda também, com esse negócio de internet, WhatsApp, tal, mas selo é sinal de propriedade. Há 80 anos atrás, por exemplo, até os armários de quarto, cama, tudo vinha com um selo atrás, que era o sinal de propriedade, era como uma escritura de compra, uma nota, um documento. Não só a carta era selada, mas os móveis, o selo, a marca do dono. Então, quem tem o selo de Deus, Deus é o dono. Jesus Cristo foi recebido como Senhor e Salvador. Não nos tornamos perfeitos, no pleno sentido da palavra, mas nos tornamos imunes a essa destruição aterrorizante de Satanás. Que boa notícia! O diabo não pode com a gente. Ele não pode tocar em quem tem o selo de Deus. Para que você mastigue isso, deixa eu só te mostrar mais um pedacinho aí no verso 4. O selo de Deus tem que estar onde? Irmãos, eu disse, a Bíblia tem que ser lida devagarzinho, pelo menos um versículo por dia, devagarzinho, um versículo, mas leia devagarzinho. O selo de Deus tem que estar onde? Aonde? E o que isso significa? É que não é uma conversão emocional, não é um movimento, não é um barulho. Aí vem um demônio fazendo um barulho de um lado, com seus cavalos, suas couraças e tal, e nós vamos contra eles contra o barulho. Não. É racional. O selo de Deus é no cérebro. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É racional. É racional. Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, contudo, eu me alegro no Deus da minha salvação. É racional. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É racional. O selo é na fronte. O Espírito Santo não tem como proposta gerar um show pirotécnico, mas gerar um fortalecimento, sobretudo mental. Encharcando de promessas, de palavra, de atos de misericórdia de Deus. O Espírito Santo, ele é mente, é cérebro, é na fronte. É possível que às vezes a fronte está tão encharcada que aí dá um chilique e tal, mas nem todo chilique tem a ver com o Espírito Santo. Ele passa. O Espírito Santo dá estrutura na mente, é cérebro. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim, olha só: em quem também vós, plural, eu gosto do plural porque não está dizendo que é o privilégio de uma pessoa, vós, depois que ouvistes a palavra, guarda isso, ouviste a palavra,
Depois que a palavra, por isso que é mental, é a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Irmãos, Espírito Santo sem palavra, sem o evangelho da salvação, é espírito de engano. Ou tem Bíblia no meio, ou é Satanás. Porque o selo é na mente, e na mente tem que ter o evangelho, a palavra da verdade. Tendo nele crido, creu no evangelho, aí sim, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Como é que é o batismo com o Espírito Santo? Como é que é o batismo com o Espírito Santo à luz desse texto? Eu estou falando de Bíblia. Ouviu a palavra, comeu a palavra, encheu a mente com a palavra, e aí foi transbordando no Espírito Santo. Foi transbordando no Espírito Santo. Amém? Aí os gafanhotos, que parecem leões, que parecem escorpiões, que parecem cavalos preparados para a peleja, não pode tocar. Eles podem até nos deixar assustados por um instante, mas eles não podem tocar na gente. A questão é, você tem o selo de Deus? Eu tenho o selo de Deus? Efésios capítulo 5, versos 18 a 21, você leia depois, marque aí, diz assim: reúna, congregue. Efésios 5, no mesmo texto que diz que nós recebemos o selo, no capítulo 1, diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como ser cheio do Espírito? Falando entre vós, plural, comunidade, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em Cristo Jesus, aguentando uns aos outros, suportando uns aos outros. Quer ser cheio do Espírito? Ele disse: reúna, esteja junto, e vai um pondo fogo no outro, animando o outro. Amém, queridos? Eu só quero dizer para você que nos acompanhou, participou com a gente até aqui, que esse texto, aparentemente tão assustador, ele se transforma numa piada, por causa de uma frase. É que toda essa maldade, malignidade, esse satanismo, não pode destruir quem tem o selo de Deus na fronte. Quem tem o selo de Deus num evento, a palavra já diz, é vento. Porque muitas vezes a pessoa vai num vento, ela diz, não, aí o fogo, mas é vento. Agora, o selo de Deus na fronte, cérebro. Amém? Se alguém não tem ainda aberto o coração para Jesus e nos acompanha, eu queria que você não perdesse mais tempo. Eu quero te dizer com carinho, você está correndo risco. O diabo sabe que os seus dias são poucos e ele vai atormentar a ponto de gerar o desprazer para com a vida. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Entrega o coração a Jesus, acerta a vida com Ele. Se você quer ser batizado, se envolver, mas não quer ser aqui na missão, seja onde você quiser. Se quiser ser aqui, nós estamos aqui de braços abertos para te receber. E eu espero em Deus que todos quantos estão aqui possam ter o selo de Deus na fronte. A certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos ficar de pé? A certeza de que essa barulhada toda não vai nos assustar. As garras desse leão não vai nos arrastar.
Nós demos o pé no chão. O veneno desse escorpião não nos atormentará. Amém, querido? Abre o coração. Descansa no Senhor. Busca. Cada vez mais que a gente estuda a palavra, a gente vai fortalecendo, né? A pessoa, se ouvir só isso, pandemia, agora gafanhoto lá no sul, aí vendaval, corrupção política, nós vamos entrar no joguinho de Satanás, hein? Ficar atormentado. Pai querido, não deixa isso acontecer não, Pai. Que todos quantos ouvimos a Tua palavra, possamos não só ter o selo, mas procurarmos crescer no conhecimento do valor desse selo, enchendo do Espírito. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor. Nós cremos que Jesus está do teu lado intercedendo por nós, que Ele morreu na cruz, que Ele voltará. E cremos que não seremos ludibriados, mas até o fim venceremos. Ainda que sangrando, machucados, ainda que caindo, nós levantaremos, porque na nossa mente tem o selo de Deus. Nós somos propriedades do Senhor. E se alguém, ó Deus, que nos ouve, não tomou essa decisão de se entregar, deixando de ser de si mesmo, para ser do Senhor, que possa nessa hora, na unção e ação do Espírito, ser selado no cérebro, por ter ouvido a palavra e crido que os que são selados, no nome de Jesus.